Porque também esse verdadeiro eu de todos nós, que a gente quer ser, ele também pode nos destruir. Quem ia imaginar que eu ia ler o Duplo? Eu não estava interessada em ler o Duplo, mas eu assisti, vou botar aqui embaixo já. Por que eu fui ler o Duplo? Por causa dessas menininhas aí, lindas. A Aline Aimee, Isavitch, vixe, ai, não sei se eu falei certo, e a Raquel Toledo. Ler o Duplo foi uma coisa parecida com o filme Mãe. O filme Mãe é um filme que atormentador, que meio que pra mim você gosta de sofrer? Não, assim, vendo filmes não necessariamente, não é meu tipo preferido, nem de livro e nem de filme, mas assistir Mãe e me provocar pra ver o que a minha cabeça ia produzir com essas informações do filme, o que eu ia interpretar, longe de ser para uma prova, o que eu acho bem bacana, porque não tem aquele medo de eu tenho que interpretar para fazer uma prova, ou porque o pensador X e Y fala dessa forma e eu tenho que entender o que fulano diz. Não, eu peguei esse livro aqui com a interpretação que eu vou entender do que eu conheço hoje dele. E aspectos de uma leitora comum, uma leitora que não estuda letras, não estuda o autor. Então aqui é um sofrimento com o Goliathkin. O Dostoiévski já no início coloca uma angústia nesse nosso herói, que acorda e ele já nem sabe direito assim se aquilo que está se passando é meio que real, não. É muito parecido com algumas sensações de quando a gente acorda imediatamente sonhando e que sei lá que dia é hoje. Às vezes acontece isso muito, até quando a gente está particularmente comigo acontece quando eu tô de férias, assim, meio que dia é hoje, ou quando a gente muda de ambiente, né, a sensação de que a gente tá na nossa casa. Então toda essa confusão psicológica eu já percebi aqui no início, pelo modo que esse narrador percebe as coisas assim, pela cabeça do Goliathkin, porque o narrador, ele não é o Goliathkin, mas o jeito que está sendo contado é como se esse narrador tivesse dentro da perspectiva do Goliathkin. Então, o que o narrador conta pode não ser verdade. E fica se dizendo o tempo todo de que ele não liga para as pessoas, o tempo todo também, mas fala mentalmente o que os outros estão pensando o tempo todo, o que teoriza no ponto de vista dele, o que os outros estão olhando, a forma que os outros estão olhando, que pra mim pareceu o ponto de vista do herói, né, do Goliathkin. E o que faz ele tomar essa decisão meio que de ir pra essa festa e romper isso daí. Pra mim, quando ele vai ao médico, uma coisa que me chamou a atenção ao final da consulta, ele faz algo, acho que visualmente, que o médico tem um certo medo, um certo pavor. Esse médico vai aparecer no final do livro, aí tudo fez um pouco de sentido pra mim. O médico meio que já sabia, já estava pressentindo aonde a mente do Goliathkin ia levar ele. Esse susto que o médico tem, pra mim, soou como se ele começasse a perceber essa dupla personalidade, essa dupla manifestação de características que o Goliathkin estava para se tornar. O Goliathkin vai para a festa, se dá mal lá nessa festa, e quando ele sai e contra o Duplo, um momento lindo assim de que encontrar aquilo que ele quer ser e não consegue, aquilo que ele precisou tirar de dentro dele para ele enxergar, o que conversa pra mim no conto da Ilha Desconhecida que eu li. Minha bagagem literária não é tão grande assim, mas é a coisa de sair de dentro dele para que ele visse aquilo que ele gostaria de ser. Esse momento que ele leva o Duplo para casa, eu achei lindo.
até meio que veio uma lagriminha de se conversar o tempo todo consigo mesmo. É um pouco que a psicanálise faz. Quando a gente, sei lá, sonha, e aí a gente analisa o nosso próprio sonho, a gente tá meio que cuidando da gente mesmo, do ponto de vista de desenvolvimento intelectual e mental daquilo que está acontecendo com a gente. Então, parar para perceber é como se a gente saísse da gente mesmo. E a forma que Dostoiévski narra isso veio muito dessa questão de sair dentro dele mesmo. Toda o desenrolar da história, eu ficava meio de olho. Eu acho que não vai ser o Sexto Sentido, porque eu já tinha assistido aos vídeos e tal, eu acho que não vai ser o Sexto Sentido. Mas eu ficava pensando assim, as pessoas que estão vendo esse duplo, que respondem a esse duplo, que vem nesse duplo, quando o duplo se manifesta, eu vou dizer se manifesta, porque assim, aqui é quando o Goliath que encontra o duplo. Então o Goliath que vai encontrar o duplo sempre meio que de surpresa e nessas situações em que ele tem um conflito. Aí vem que fecha uma ideia minha. Quando o conflito chega e ele depois, a partir desse dia que ele tem a decisão de ir para essa festa, que me parece que ele nunca frequentou festas, ele fica afirmando que ele só usa máscaras em festas, que ele não tem essa coisa de ser várias pessoas. Acho que até para dizer que ele sim usa a máscara da sociedade que moldou o comportamento que ele escolheu de ser submisso, tímido, a estrutura social. Pelas notas de rodapé aqui do livro, é uma estrutura social que ele não vai se acender, que ele não vai ser reconhecido mesmo. Então, criou esse Goliath moldado sob o ponto de vista do comportamento social da época. Mais um Goliath que existe dentro dele, que deseja a menina lá, Clara, acho que o nome dela é esse, que deseja conversar com esse Andrei e o chefe. Ele tem desejo de ser reconhecido de ser reconhecido pelo chefe. Quem nunca e quem não tem esses sonhozinhos assim românticos que vem lá da infância. Então esse Goliath que segundo é pra mim o Goliath que original. Porque esse Goliath que é original, ele não se adapta primeiro, ele vai manifestar as duas personalidades ao mesmo tempo. E ele por isso que ele vê o duplo sendo... os colegas gostam do duplo, porque é ele mesmo. Então, eu acho que tudo que acontece com o duplo não é da cabeça... Não tá na mente do Goliath, que não. Eu achei que é real. Real assim, que é o Goliath que apenas ele coloca como outra pessoa, mas ele realmente faz aquelas coisas. E claro que tem a outra possibilidade, que eu não tenho 100% certeza, mas assim, eu acho que não é. Eu senti mais que não é essa possibilidade, que é de tudo essa questão da parte que o duplo aparece, de ter sido meio que uma criação, ele mesmo fazendo, mas uma criação da cabeça dele. Então, cada vez que o Goliathkin, ele pega, ele tem esse processo primeiro de reconhecimento desse verdadeiro Goliathkin, no dia que ele encontra o duplo, especialmente na casa dele, no outro dia, esse Goliathkin verdadeiro, ele se empoderou. Ele se empoderou, teve o comando lá meio que do médico, e que parece que já vem tratando ele há algum tempo. E tem todo esse desastre também aí da festa, que foi meio que o gatilho para esse Goliathkin verdadeiro se empoderar. Só que esse Goliathkin verdadeiro, que seria o nosso verdadeiro eu mesmo, não tem como ele ficar totalmente empoderado. E aí eu vou colocar tudo que é o desejo, os nossos desejos, a nossa vontade mais assim enraizada mesmo, não tem como a gente deixar ela aflorar o tempo todo. A gente tem que ter meio que eu vou colocar aqui um adulto, uma razão por detrás, porque também esse verdadeiro eu de todos nós, que a gente quer ser, ele também pode nos destruir. Quanto pode se haver uma destruição de se colocar um comportamento todo moldado socialmente, porque existe a necessidade daquele Goliath que encontrar. Tinha uma possibilidade, no meu modo de ver, que eu tava vendo que não ia acontecer, tá? Mas tinha uma possibilidade desse Goliath que assim como ele se encontra e se harmoniza com o nosso herói lá do livro,
O Goliath II, ele poderia conviver depois com o primeiro, se o primeiro o dominasse. O primeiro o dominasse e deixasse ele aflorar ao mesmo tempo. Só que o que eu acho que acontece é que quando o primeiro Goliath, ele tem muito medo, claro que isso existe, ele tem muito medo do segundo, ele tem medo do que ele realmente é, ele tem o medo do que ele realmente pode fazer, é o que ele deseja, mas esse que ele é, ele tem tanto medo que é aí que esse processo eu acho que meio que vai dar zebra, porque dentro dessa submissão toda vem todo o temor e toda a interferência do que esse Goliath, que segundo do que realmente ele pode causar na vida dele. Todas as vezes que as cenas entram o Goliath II, eu prestava bem atenção. No sentido assim, vinha como as artimanhas da mente mesmo, né? A comunicação era diferente. Então, existia um bloqueio aí, talvez, meio lembrando aquele Uma Mente Brilhante lá. Existe um bloqueio do Goliath II para se dar conta do Goliath I para se dar conta do comportamento do segundo. Que a gente tem lá, por exemplo, na cena do pastelzinho. Então, ele come o pastel e ele tá pensando como o primeiro. Só que o segundo agiu ali, tá? E agiu meio que pregando peça no primeiro, que é assim mesmo. O segundo, ele quer eliminar o primeiro, porque os desejos, eles têm que eliminar as crenças. As crenças que estão no primeiro, a maldade que tá no primeiro. Se o que os desejos e os sentimentos, eles forem totalmente engolidos pelas crenças e pelos costumes, ele morre. E daí que toda vez que entra o segundo, ele tá meio que pregando peça no primeiro. E também existe uma visão do primeiro Goliath de que todos estão meio que contra ele, não só o segundo, mas as pessoas. Nos diálogos do Goliath, falando do segundo Goliath para as pessoas, então quando o Goliath chega e fala com o despachante lá, o menino, entrega essa carta, ou até o próprio Petrushka, o empregado dele, o empregado dele, ele tá dizendo, entregue, então existe um estranhamento, entregue essa carta para o Goliath II, por exemplo, outra pessoa, outro Goliath. E sempre as pessoas estão estranhando. As pessoas não estranham, conversam com o segundo, mas as pessoas, quando o Goliath primeiro fala do segundo, as pessoas estranham. E é aí que pra mim fecha essa teoria aí que eu tô montando, que os outros estão convivendo com a mesma pessoa, um Goliath só, o Goliath verdadeiro, que tá oscilando nessa dupla personalidade aí. Tem uma parte do filme, eu não assisti todos eles, do Piratas do Caribe, em que o Jack Sparrow, ele vai pra um lugar que ele fica totalmente atormentado e que eles psicologicamente, e esse trecho do filme, a gente vê que quando ele tá ali atormentado, o lugar que ele tá morrendo de medo de ir, qual é o lugar? É o lugar que ele tem que ficar com ele mesmo, é o lugar que ele vê diversos Jack Sparrows ali atormentando ele. E isso conversou assim muito com o duplo quando eu li, porque o Goliath, ele tá tem partes assim que ele tá totalmente, que ele diz, eu estou aniquilado. E quem é o maior inimigo do Goliath? Ele mesmo, porque é assim. Tem uma parte mesmo que ele diz, nós dois vamos usar de artimanhas. Os dois usam das artimanhas, apesar do primeiro tá mais falando das artimanhas.